ele estava ali numa hora certa que Jesus passava. Se ele não tivesse ali, ele tivesse em outro canto, capaz que Jesus ia passar, ou ele ia ficar em um lugar diferente, que ele não ia ser visto por Jesus. Aí o que aconteceu? Como ele estava no lugar certo, na hora certa, Jesus passou e viu ele. Mas aquilo ali, o que aconteceu? Ali Jesus fez um trabalho brilhante ali com ele ali. Foi um trabalho brilhante que Jesus. Glória a Deus, aleluia! Jesus fazia um espetáculo, ele fazia uma coisa muito brilhante ali, que era para aquele povo ver e criar nele também. Que ele era o Filho de Deus, que ele era Jesus. Portanto, que na hora que Jesus fez aquele trabalho ali naquele rapaz, né, que ele era um rapaz, ele não era casado, não, ele era um rapaz. Ele podia ser a ideia, mesmo a pessoa depois que ele passa uma certa idade, que ele não é casado, na lei lá de Jesus, ele não é mais considerado como um rapaz, ele não é considerado como um jovem. A pessoa depois que ele passa de 27 anos, um rapaz, que ele passa metade de ano, de 27 anos para frente, ele não é mais um rapaz. Lá para eles, lá no país deles, ele não é mais um rapaz. Ele é considerado pela turma, ele é um mancebo. Ele é um mancebo. Ele não é mais um rapaz. O rapaz é de 27 anos para baixo. Passou 27 anos para cima, ele não é mais um rapaz. É como Jesus também, como Deus fez o Adão ali no paraíso ali. Adão era um homem? Ou o Adão era um rapaz? Né? Fica essa pergunta. O Adão era um homem ou ele era um rapaz que Deus fez? Quando uma criança nasce, por exemplo, assim, um filho meu nasce, igual o Sinés nasceu. Para mim, nasceu um homem, né? Nasceu um homem. A gente não fala nasceu um menino. A gente fala nasceu um homem. Pode ser em qualquer lugar por aí, Minas, Bahia, Pernambuco, qualquer lugar. Nasceu um menino? Não. Os pais não consideram como ele nasceu um menino. Nasceu um homem na família. É um homem. Então lá como Deus fez Adão, ali foi nascido um homem, mas ele não passava de um rapaz. Ele não era casado. A pessoa, um homem, é quando é eu, irmão Braz, nós já somos um homem. Se eu fosse um rapaz, eu ia considerar o irmão Braz, eu posso chamar ele de senhor, ele pode me chamar de senhor. Mas se eu fosse um rapaz, eu ia permitir que o irmão Braz me chamasse de senhor? Eu não ia querer, né? Eu não ia querer. Eu vou chamar a Miriam de senhora? Ela pode ter 60 anos, eu não vou chamar ela de senhora. Ela é uma jovem, ela não passa de uma jovem, né? Ela é uma moça. Eu vou chamar a Kézia. Kézia, a senhora. Poxa, o que é isso? Eu vou chamar a Kézia. Não. Ninguém aceita. Nem as de idade está aceitando a gente chamar ela de senhora, né? Hoje em dia, você vai chamar uma mulher de 60, 65 anos de senhora? Não, me chama de senhora, não. Me chama. Pois tem muitas que podem. Tem pessoas assim. Tem, eu conheço lá no Taparó para vocês verem. Aí eu vou chamar uma senhora uma moça de senhora. Então Adão também era a mesma coisa. Você não podia chamar ele de senhor. Ele não era um senhor. Ele era um homem, um rapaz. Ele era um rapaz. Ele não estava ainda casado ou junto com a Eva. Eles eram amigos. Lá no paraíso eles eram amigos. Deus fez ali no paraíso ali, fez Adão e Eva, né? Tirou da costela de Adão, fez Adão dormir profundamente, tirou um pedaço da costela de Adão, e fez a Eva, né? Ali Deus não fez a Eva encostada em Adão. Deus pegou aquela costela e foi fazer a Eva separada dali. Depois ele trouxe e colocou do lado de Adão. Mas ele não colocou ali a Eva ali para ser a mulher de Adão, não. Ele colocou a Eva ali para ajudar Adão ali naquele paraíso. Ela estava sendo uma adjuntora ali, uma ajudante de Adão nos afazeres do jardim do Éden. Então ali quando começou aquele procedimento ali, né? Que Adão saiu, Adão não pecou. Quem pecou primeiramente foi a Eva, né? A Eva que veio pecar primeiramente. Tudo que tinha ali no jardim ali era para Eva e Adão. Era para Eva e Adão comer. Mas só que o seguinte, Deus avisou para eles: não é para vocês comerem. Tudo que tiver aqui nesse jardim vocês podem comer. Pode se esbanjar aí, coma à vontade. Mas desse fruto aqui, desse pé de árvore que está aqui no jardim do Éden, vocês não encostam a mão nisso aí, não comem isso aí.
No dia que vocês provar comer dessa fruta aqui, certamente vocês morrerão. Mas qual é o morrerá? O morrerá que Deus quis dizer? Morrerá em pecado, né? Deus não queria ter circunstância ali. Mas por que Deus fez esse procedimento com ele? Deus sabia? Deus não sabia que eles iam pegar naquele ali? Aí irmão Francisco acha que ele ia pegar ou não ia? Eu acho que ia. Eu acho que ia. Porque eu acho que ia. Eu acho que ia por causa que a curiosidade ali era demais. Né? Todo canto a curiosidade é demais. Pega uma coisa e coloca, por exemplo, igual essas crianças das meninas aqui, pega uma coisa e coloca aqui, assim, para que não mexe com aquilo ali, tá? Eles vão brincando por ali, eles vão brincando, mas sempre o pensamento deles está ali. Eles vão brincando por ali, eles vão brincando, eles vão encostando embaixo da luta, eles estão acabando em cima. Eles iam comer sim. Eles iam comer com certeza. Por isso que Deus avisou. Se Deus não tivesse avisado, eles não iam mexer. Se Deus avisou, então eles iam mexer sim. Ou um ou outro, eles estavam ali no jardim do Éden ali, a vontade ali. A vontade. Então, eles tinham tempo para pensar o suficiente. Se eles pegaram ou se não pegaram, por que Caio pegou? Porque ela se afastou de Adão. Na hora que ela afastou de Adão um pouco, foi a conta certinha para o diabo enganar ela ali, conversar com ela. Se ela tivesse encostado nele, se ela tivesse encostado no Adão, ela não tinha mexido, porque Adão não ia deixar. Mas como ela se afastou, podia ser que teve ali uma trama entre eles ali, né? Porque eles já estavam bem. Era uma moçona, era uma jovem bem criada já estava muito bem, sabia o certo e o errado. Só eles não pecavam, né? Tudo em eles ali estava tudo em santidade. Mas ali, o que acontece? Um olhava para o outro, não via nudez nenhum do outro, porque eles estavam nus ali, eles andavam nus, igual índio. Igual os índios nos matam, Deus fez eles ali pelados, nos índios da Silva ali, da prefeitura. Então ali, um olhava para o outro, não via nada. Estava mesmo dessa cadeira, um para o outro. Então ali, o que aconteceu? Uma Deus avisou para eles, ó, não é para vocês mexer. Avisou para Adão. Não é para vocês mexer nesse pé de árvore que está aqui no jardim do Éden. Não é para comer. Só que o seguinte, como tinha muita fruta lá, Deus fez de tudo ali tinha. Só que muitos pregam, muitos falam que a fruta que eles comeram ali foi uma maçã. Todo mundo fala, foi uma maçã. O comentário foi uma maçã. Mas só que os pesquisadores já fez pesquisa lá, né, os biólogos, pesquisadores já fez pesquisa lá na região, diz que lá não dá maçã, em volta do jardim do Éden, que lá ninguém entra. Ninguém, lá está trancado lá. Nada entra lá no jardim do Éden. Deus lacrou que lá que ninguém mais entra lá naquilo lá. Então, como ali era um pomar, ali era um pomar, tinha de tudo ali naquele pomar. Os pesquisadores já fez pesquisa que ali, naqueles arredor, em volta. Só que eles pesquisou só em volta. Naquela redondeza, ali não dá maçã, para eles terem uma certeza. Mas será impossível que Deus não podia ter plantado ali pé de maçã ali dentro do jardim do Éden? Ele fez de tudo ali. Ali tinha de tudo ali. Tudo de fruta que a pessoa pensa, ali tinha. Porque não foi o homem que foi lá, por exemplo, foi ali no DRI, ali embaixo, ali perto da feira, que tem as frutas, chega ali, compra um pé de pêssego, compra um pé de laranja, compra um pé de uva. Ah, não vou comprar maçã não, ah, não vou comprar pera não. Mas lá tinha de tudo, lá não foi comprado, foi Deus que fez e colocou ali. Todos os pés de fruta ali tinha para eles comer. Eles se alimentavam, mas era disso aí. Era frutas, era coisa, né? Então o que aconteceu? Como Deus avisou, isso ficou na curiosidade. Se Eva não tivesse mexido, Adão certamente ia mexer. Ele ia mexer. Porque eles tinham tempo suficiente ali para cá. Eles não eram empregados ali. Eles estavam fazendo ali as coisas de Deus ali dentro. Eles não recebiam nada, eles estavam recebendo ali só as bênçãos de Deus ali. Adão era considerado ali, para muitos, e até para nós mesmos, que Adão, ele era o segundo Jesus. Qual é o pecado que Jesus tinha? Jesus tinha pecado? E Adão tinha? Quem era a mãe de Jesus? Hã? Sim, mas Adão tinha pecado? Quem era a mãe de Adão? Quem era a mãe de Adão? Quem era a mãe de Jesus? A Maria. Jesus tinha mãe. E Adão tinha mãe? Da terra. Tinha pai?
Adão tinha pai. O pai de Adão era Deus. E a mãe de Adão? Quem era a mãe de Adão? A terra. Era a terra. Adão foi feito da terra. Né? O pai era Deus e a terra que era a mãe de Adão. Adão tinha prima? Não. Né? Adão tinha prima? Jesus tinha prima? Fala, irmãos. Adão tinha prima? Não, tinha não. E aí Jesus tinha? Jesus tinha prima, Jesus tinha primo, Jesus tinha irmão, tinha tio, tinha tudo, tinha tia. E Adão, ele tinha isso aí? E quando ele foi expulso dali, para onde que ele ia? Né? Para onde que Adão ia? Jesus, ele saiu de um canto e ia para outro canto, junto com os discípulos. E Adão? E Adão mais era? Né? E Adão mais era? Não tinha um peixe para comer mais, não tinha uma fruta para comer. Sabe aí, na hora que Deus expulsou eles ali do jardim ali, né? Que Deus falou para ele assim, chamou ele no jardim, gritou para ele: Adão tá sumido, Adão tá na moita escondido. Adão tá na moita escondido. Tá lá parecendo um javali escondido lá na moita lá. Só batendo o coração a milhão lá. E os olhos esbugalados lá na moita lá. Né? Com certeza ele estava com os olhos mais abertos do que essa porta aí. Estava lá com os olhos esbugalados lá. Tanto um como o outro, né? Dentro da moita com os olhos esbugalados, só esperando, que ele sabia que Deus ia passar. Né? Mas o que acontece? Na hora que Deus chama Adão está lá. Com certeza ele estava abaixado dentro da moita. Ele está lá se abaixado dentro da moita, né? Ele está lá se abaixado dentro da moita. E o coração dela também está na milhão, né? O coração dela está batendo, quer dizer, sabia que Deus ia passar. Mas o que acontece? Eles imediatamente fazem umas roupas uns aventais lá, umas roupas de mato, né? E coloca na frente deles. Aí eu faz um sutiã para colocar na frente dela de mato e para as partes íntimas delas também, né? O Adão também.